Graças e paz a todos. Sejam bem-vindos ao nosso momento de adoração ao Senhor, nosso momento de exaltação ao nosso Deus. E nós vamos iniciar este momento declarando que a graça dele nos alcançou. Nós éramos perdidos, estávamos perdidos em nossas ofensas e pecados, mas a graça do Senhor veio sobre nós e ela nos libertou e ela transformou as nossas vidas. Por isso nós exaltamos e bendizemos ao nome do Senhor. Aleluia.
Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez com você aí na sua casa, para juntos celebrar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, a palavra viva e eficaz, a palavra de Deus que produz em nós a esperança, tá bem? Seja muito bem-vindo a este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Acabamos de cantar, louvar e exaltar o nome do Senhor através deste louvor maravilhoso. E agora é a hora da gente ouvir a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra a todos nós, em nome de Cristo, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você que está aí nos assistindo, abra a sua Bíblia aí no smartphone, a sua Bíblia impressa, aonde você achar melhor. Nós vamos ler lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor: antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins, para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelo nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Somente pela graça imerecida é que nós somos salvos, amém? Querido, nós vamos meditar nesta palavra, esta palavra que é fiel, que é verdadeira, digna de toda a aceitação. Então eu convido você a ficar aí, não se ausente, não saia daí, para você meditar nesta palavra juntamente conosco, para a glória de Deus, tá bem? Então eu quero dar um tema aqui para a gente refletir, e o tema que eu dou aqui é livre da dívida. Como se vê livre da dívida? Então nós vamos aqui rapidamente tentar descobrir como que nós vamos nos ver livre da dívida, sermos livres da dívida. Mas antes nós precisamos entender aqui, olha, nós geramos uma dívida por nossas escolhas geramos uma dívida, e agora como se vê livre dela? Algumas pessoas dizem de que nós podemos nos ver livre da dívida com o dinheiro que possuímos, nós podemos nos ver livre da dívida com boas ações, mas nós vamos entender na palavra de Deus, queridos, de que somente pelo sangue de Jesus Cristo é que nós podemos ficar livres da dívida. Uma dívida incrível que foi gerada somente através do sangue de Cristo, e a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há redenção. Então somente em Cristo Jesus que nós podemos nos ver livre da dívida. Então fica aí para você entender. Aí você pode estar se perguntando agora, mas que dívida é esta? Né? Você pode estar dizendo, eu não tenho dívida.
nós estamos falando aqui das nossas escolhas, nós estamos falando da vida eterna, nós estamos falando da condenação eterna, nós estamos falando dessas coisas. Então, como você está? A dívida foi gerada, e como que foi gerada essa dívida? Nós podemos olhar um pouquinho para Gênesis capítulo 3, então a dívida começa a ser gerada lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão resolve caminhar sozinho, quando Adão declara-se independente de Deus, quando Adão escolhe a desobedecer a Deus, e aí ele gera essa dívida, que ela só veio se complicando ao longo do tempo. Então, na antiga aliança, lá no começo de tudo, Adão gera essa dívida, quando ele desobedece a ordem de Deus, e aí ele escolhe caminhar sozinho. Os que caminham sozinhos, os que se declaram independentes de Deus, eles passam a serem devedores e a serem passivos da ira de Deus. No Novo Testamento, aqui já mais perto da gente, nós temos o episódio, a parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 15, onde ele vai contar a parábola do filho pródigo. O filho pródigo se declara independente do pai, está lá em Lucas capítulo 15, então ele gera uma dívida quando ele se declara independente, aonde ele diz lá: pai, me dá a herança, o que me pertence, e ele vai para uma terra bem distante. O filho pródigo, para ele, o pai morreu, porque a gente só pede a nossa herança, a gente só toma posse da herança dos nossos pais quando eles morrem. O filho desta parábola, o filho mais novo, ele basicamente diz para o pai: pai, para mim o Senhor morreu, eu quero o que me pertence, e eu vou viver sozinho, fazer o que eu quiser da minha vida. O mundo está fazendo isso, a nossa geração hoje está fazendo isso, a nossa geração hoje, ela dá continuidade a isso, ela se declarou, a nossa sociedade se declarou independente de Deus, e vão complicando e aumentando essa dívida a cada dia, onde a morte predomina, onde a imoralidade, onde o escárnio com a palavra de Deus e com o próprio Deus tem sido uma coisa horrível nesta geração. Que dívida é essa? Por que não dizer do escárnio, das pessoas que escarnecem de Deus? Aí eu quero fazer você refletir, você meu amigo, você que está nos vendo agora. Não muito tempo, 19, 20, na época do carnaval, por exemplo, nós vimos coisas terríveis de escárnio, de escarnecimento, de escarnecerem a Deus, onde as pessoas no carnaval, as escolas de samba, aí eles escarneceram do nosso Deus. O Deus que nos criou, o Deus que criou, até mesmo essas pessoas que escarnecem. Agora, o que eles não se lembraram, não se atentaram, é de que lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz a palavra de Deus: Deus não se deixa escarnecer por ninguém, Ele cobrará esse escárnio. A sociedade, ela vai gerando essa dívida a cada dia, então a dívida está gerada, ela só veio, desde o começo do mundo, ela veio crescendo, e eu digo mais, olha, a nossa geração hoje, ela superou a geração de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas com egoísmo, com declínio moral e espiritual, as pessoas escarnecem de Deus, de tudo e todos, então a dívida ficou gigantesca. Mas eu quero, depois dessa dívida gerada, eu quero te dar uma opção. Mesmo você que escarneceu do Senhor, mesmo você que zombou do Senhor, mesmo você que estava por trás aí, olha, da zombaria, lá no carnaval de 2019, no carnaval de 2020 e até mesmo no especial de Natal, mesmo você que zombou, ainda tem esperança para você. A esperança chama-se Jesus Cristo, só Ele pode pagar a sua dívida através do sacrifício na cruz do Calvário. Então, se você acreditar na palavra e se você quiser, você será livre. Sabe por quê? E não é com dinheiro que você vai pagar. Cadê o dinheiro do especial de Natal então? Consegue se livrar dessa pandemia? O escárnio das pessoas contra o próprio Deus, Deus agora está cobrando, a conta chegou.
O resultado é de que a sociedade, o mundo, inclusive esses que zombaram, estão trancados, com medo de um inimigo invisível. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Esse Jesus que você zombou, esse Jesus que você escarneceu, esse Jesus de que até mesmo você que é crente, que está nos vendo agora, não tem levado muito a sério, esse Jesus, em meio ao tempo de pandemia, em meio à angústia, em meio à perturbação que o mundo vive, em meio a essa coisa terrível que estamos vivendo, mesmo assim, Ele se coloca à disposição para te ajudar, porque esse inimigo invisível é só Ele que pode livrar você e a sua casa da morte, porque Ele detém o poder no céu e na terra, e através da cruz de Cristo, eu e você fomos livres dessa dívida para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios, ele está dizendo, olha, vocês andavam segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade daqueles que obedeciam o príncipe da potestade do ar, e nesse estado, vocês estavam mortos, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, por nossas escolhas, mas mesmo assim, Deus, com a sua graça, favor imerecido, Ele salvou a mim e a você. Se você quiser, Ele pode salvar a tua vida, Ele pode salvar a tua casa, e Ele pode te livrar dessa dívida impagável. Amém? Agora olha só, a dívida foi gerada, foi essa dívida, e que as pessoas têm aumentado a cada dia. Deus cobrará isso. Mas como então pagar dessa dívida? Como se ver livre dessa dívida? Você pode estar se perguntando, mas poxa, eu entendi que essa dívida foi gerada, e agora para eu ficar livre dela? Alguns dizem que o dinheiro paga essa dívida, anula a dívida, você se vê livre da dívida com o dinheiro. Outros dizem que você se vê livre da dívida com boas ações. E aí deixa eu te dar uma informação, replicar aqui a fala do profeta Jeremias, onde ele diz assim lá no capítulo 17, versículo 9, olha, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Para aqueles que dizem de que pode pagar essa dívida, se ver livre dessa dívida com boas ações, essas pessoas que escarneceram de Deus, essas pessoas que zombaram de Deus, e esses que zombam até hoje, não pode se ver livre dessa dívida com dinheiro ou com boas ações. Você pode fazer as boas ações que você quiser. Por exemplo, nessa pandemia, você pode sair distribuindo cestas básicas para as pessoas, você pode pegar milhões da sua conta e depositar para ajudar o SUS, você pode fazer as ações que você quiser, mas a Bíblia está dizendo que o coração do homem é enganoso, e é uma doença incurável. Não se paga essa dívida, não se compra a salvação com dinheiro, com poder, não se compra a vida eterna com os seus bens ou as suas ações, nada disso, é só o sangue, e é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então você precisa entender isso, meu irmão, não seja tolo, entenda isso. Escarneceu, mas entenda que você precisa da graça de Deus, baixe a bola e entenda que é só Jesus que pode te livrar dessa dívida. O profeta Isaías, por sua vez, ele vai dizer, olha, aqueles que querem se ver livre da dívida, com os recursos que tenham, com as boas ações, ele diz assim, olha, somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia, murchamos como as folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. E aí, dá para se ver livre da dívida com as boas ações? Dá para se ver livre das dívidas, dizendo para todo mundo, eu ajudo o pobre, vou fazer uma conta aqui para ajudar todo mundo que precisa nessa pandemia. Não, isso não resolverá o teu problema da escolha que você fez, isso não resolverá o problema do escárnio que você fez contra o Criador. Pense nisso. O apóstolo Paulo diz assim, ainda nessa questão de pagar com ações humanas, o apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo lá em Efésios 2, versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie, não é por suas ações que você será salvo e livre dessa dívida,
não é por obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Tiago, ele diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto dela, torna-se culpado de toda e quebra inteiramente todas as leis, todos os pontos. Então o que o apóstolo está dizendo? Olha, se quem pensa de que ser bonzinho, entre aspas, né? Fazer as ações, ajudar o pobre, visitar o doente, nessa pandemia distribuir álcool em gel, distribuir máscaras, enfim, vai se ver livre da dívida, está totalmente enganado. Você pode fazer 9 ações boas, mas se tropeçar em uma só, você volta ao início de tudo, e você é culpado de todos os pecados, de todas as coisas que você deixou de fazer. Então, o escárnio, você só será livre dele pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então, nós já vimos aqui, a dívida foi gerada, nós já vimos de que não podemos pagar essa dívida com os nossos recursos. O apóstolo Pedro, ele vai então dizer o seguinte agora, lá na sua primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz assim: olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, como por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Percebe-se, queridos, de que para nos livrar da dívida, Deus, ele não usa recursos dessa terra. Deus não usa recursos humanos. O sangue de Cristo foi o valor pago a Deus em sacrifício pelos nossos pecados. O sangue de Deus em forma de homem, de valor incalculável, capaz de comprar a salvação de todos que crê na sua palavra. Então, o sangue de Jesus Cristo foi o preço pago a Deus por meu e teus pecados, por nossas escolhas errôneas que fizemos, pelo escárnio que fizemos durante o tempo, durante a vida, e aí Deus permitiu, agora chegou a conta, essa pandemia, que essa geração está amedrontada, que não estava preparada para isso, escarnecendo, pulando, tudo é festa, e vale tudo. Agora chegou a conta, você está aí, num canto de derrota. Se eu fosse você, eu pensaria 2 vezes, e eu faria o caminho de volta. Ainda dá tempo, pense nisso. Não fique teimando, achando que você vai ser liberto pelos seus recursos. Repito isso, o valor do sangue de Cristo não tem preço. Foi o sangue de Jesus Cristo que nos tornou livre desta dívida, que pagou a nossa dívida. Por isso o apóstolo João vai dizer lá em João 8, versículo 36, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não foi o ouro nem a prata, mas foi o precioso sangue de Jesus. Deus usou, não os valores terrenos, usou o sangue de seu próprio Filho para comprar a mim e a você. Então ainda há esperança para você. Repito, mesmo você que escarneceu do Senhor, ainda dá tempo. Cristo não só pagou a nossa dívida, Ele não só nos libertou da dívida, mas Ele também nos purificou, como diz o texto, 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, o que nós entendemos com isso, queridos? Olha, o sangue de Jesus, Ele não só paga, nos livra da dívida, mas Ele nos purifica de todo pecado. Agora é bom entender, porque nós somos muito bons assim de recebermos a graça, né? Nós somos muito bons de receber, nós queremos muito, nós queremos só receber, mas tem uma condição baseada nesse texto. Ele paga a nossa dívida, e Ele nos purifica, mas Ele está dizendo, olha, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, quando? Quando eu andar na luz, como Ele na luz está, amém? Então, o sangue nos purifica quando eu andar na luz, como Ele na luz está. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, puro, santo, justo, por isso o seu sangue tem o poder para purificar a minha e a tua vida e transformar o meu e o teu pecado em perdão e salvação para a glória do seu nome, amém? Louvado seja Deus por isso.
Aprendemos ainda com a palavra do Senhor nessa dívida. Temos a dívida, descobrimos que não são com valores terrenos, é só com o sangue de Jesus Cristo. Além dele pagar a nossa dívida, além dele garantir a nossa salvação, ele nos purifica. E ainda nós aprendemos que o sangue de Jesus, além de pagar a dívida, o sangue de Jesus, ele nos separa da destruição. Você que está com medo, que está aí amedrontado por essa adversidade, o sangue de Jesus, ele nos separa para a glória do seu nome, ele nos santifica para a glória do Senhor. Ou seja, ele nos separa, o sangue de Jesus nos guarda. A palavra que diz santificar, a palavra santificar quer dizer separar aqueles que confiam na palavra do Senhor, aqueles que são seus, porque o Senhor conhece, ele escolhe, ele separa da condenação. O sangue de Cristo nos separa do pecado, nos separa da condenação, e ele nos garante a vida eterna para a glória do seu nome. Perceba isso, meu querido. O autor dos Hebreus, ele está fazendo uma alusão de Êxodo capítulo 12, versículo 23, aonde nos traz a memória, aquele livramento magnífico de Deus, lá no Egito, quando Moisés vai lá no palácio anunciar a 10ª praga lá no Egito, e a 10ª praga, todo mundo sabe isso de cor, salteado, todo mundo sabe, isso é do prezinho, né, essa história, não é? Moisés vai lá no palácio de Faraó anunciar a 10ª praga. Ô Faraó teimoso, misericórdia, né? Já tinha passado 9, do jeito que Moisés tinha dito, aconteceu. E chega na 10ª e o Faraó está lá teimando. Não, eu vou vencer, eu sou invencível, os meus deuses podem mais e tal. E ele escarnece de Deus, como às vezes a gente faz. Ele começa a escarnecer e Moisés diz: olha, vai vir a 10ª praga aí, e como as outras, não vai falhar. E o cara está teimando. Então por isso que eu deixo a dica aí para você, meu irmão, não seja teimoso. A 10ª praga chegou, mas aí tinha uma ordem, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 23, Moisés anunciou a praga, e aí é utilizado o sangue do cordeiro, que passava nos umbrares das portas, e o anjo da destruição vem à meia-noite, todos os primogênitos dos homens e dos animais morrerão à meia-noite, mas aonde tivesse o sangue do cordeiro nos umbrares da porta, o anjo chegava e desviava, porque ali simbolizava a proteção. Aqueles que tinham o sangue foram separados da destruição, foram separados da morte. Então o que nós aprendemos com isso? Jesus padeceu fora da porta, porque hoje na nova aliança, Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, através da fé, ele me separa da destruição, ele me separa da morte, para a glória do seu nome. Então o que eu quero dizer com isso, meu irmão, a palavra de Deus a minha e a tua vida, a dívida foi gerada, mas o Senhor, através da morte de Cristo e ressurreição do Senhor que está à direita de Deus, ele, os benefícios da cruz, ele nos separa da destruição para a glória do seu nome, porque ele nos amou, ele morreu por nós, quando nós estávamos em pecado, por nossas escolhas. Bendito seja Deus por isso. Então o sangue de Jesus Cristo, ele nos livra, ele é o símbolo. Hoje, através da minha e da tua fé, o sangue de Jesus Cristo simboliza de que quando, olha, faça um trocadilho com isso, quando o vírus chegar, e ele pode te ver, o vírus está te vendo, você não vê ele, mas ele te vê, né? Tenha o sangue de Jesus na tua vida, meu irmão. Aí você diz: pastor, mas o que eu vou fazer? Eu vou matar um cordeiro e vou espalhar sangue no meu corpo? Não, não precisa disso. Pela fé, tenha fé em Deus, entregue-se a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. Aí você está dizendo: pastor, mas eu zombei tanto, eu escarneci tanto do Senhor, pastor, nessas coisas que o Senhor citou lá atrás, no carnaval, esse filme especial de Natal, a gente escarneceu muito, para mim não tem jeito. Tem, meu irmão, tem jeito. É só entender de que você não se vê livre dessa dívida, você não terá condições de pagar essa dívida, mas o sangue de Jesus Cristo te livrará dela. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, você será separado dessa destruição terrível, você perderá o medo da morte, porque Jesus já morreu no teu lugar, e em Cristo nós somos mais
que vencedores para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então, o sangue de Jesus Cristo nos separa, ele nos santifica para a glória do seu nome, e assim como protegeu os primogênitos lá no Egito, o sangue de Jesus Cristo, e agora pela fé, não é uma simpatia que você vai se lambuzar de sangue, não, pela fé, uma vida digna diante do Senhor, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, ele nos protegerá desse vírus para a glória do seu nome. Aí você vai dizer: pastor, mas crente pode morrer com esse vírus? Pode morrer com esse vírus, crente pode morrer com esse vírus. Agora, a diferença está, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer que morrer com Cristo é ganho. Então como que é? Nós estamos falando da vida eterna. Eu vou morrer de um jeito ou de outro, meu irmão, nós vamos morrer de um jeito ou de outro. Às vezes a gente morre por coisas tão bobas, não é? Às vezes a gente senta e não volta mais. Mas quando você deixar de respirar nesta vida, como que está a tua vida diante do Senhor? Você tem a fé em Jesus? Você pediu perdão dos seus pecados? Você confia nele para ser purificado pelo sangue? Porque o sangue de Jesus Cristo é sinal de segurança contra o inimigo, é sinal de vida eterna, é sinal de que as marcas do sangue de Cristo, ela nos purifica e ela nos conduz à vida eterna para a glória do seu nome. A marca do sangue de Jesus lá nas portas simbolizava a segurança, o livramento, e a minha fé em Jesus hoje simboliza a vida eterna e a proteção para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Para a gente terminar, o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus, ele não só nos livra dessa dívida maldita que foi gerada por nossas escolhas, mas ele também, além de pagar a dívida, ele nos reconcilia com Deus para a glória do seu nome. Diz a palavra do Senhor em Colossenses 1, versículo 20, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Lá em Efésios 2, 12 ao 14, diz ainda o apóstolo Paulo: aquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Olha que o sangue de Jesus faz com a nossa dívida. Ele anula a nossa dívida e ele nos reconcilia com Deus. Ele nos torna agora amigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos amigos de Deus. Nós estávamos longe de Deus e agora, pelo sangue de Jesus Cristo, pelos benefícios da cruz, pela marca do sangue de Jesus na nossa vida, pelas marcas dos pregos de Cristo na nossa vida, pela fé nós seguimos a Cristo. Nós que estávamos longe, agora nós estamos perto. Tinha uma barreira que nos separava, Jesus morreu no nosso lugar, no meio do teu lugar, e ele agora criou uma ponte. Ele é o pontífice que nos liga a Deus. Ele nos liga a Deus. Nós que éramos inimigos, agora nós somos amigos de Deus para a glória do seu nome. Amém, querido? O sangue de Cristo trouxe a reconciliação, estabelecendo a comunhão perdida. Por isso, meu irmão, eu e você agora somos livres para adorar e exaltar o nome do Senhor. Então, entenda, meu irmão, nós não somos salvos pela condição financeira que temos, nós não somos salvos porque fazemos alguma ação que você acha boa. Aliás, a gente deve servir sim uns aos outros, a gente deve sim respeitar uns aos outros, a gente deve sim ajudar uns aos outros sempre. Isso não tem nada a ver com salvação. Salvação, meu irmão, a gente escolheu obedecer os desejos da carne, a gente escolheu obedecer a Satanás, o príncipe da potestade do ar, e mesmo assim Deus demonstrou seu amor por nós, enviando Jesus
para pagar uma dívida impagável. Então olha, mesmo você que escarneceu de Deus, ou você que escarnece, ou você mesmo que já foi crente e desviou do Senhor, meu irmão, entenda, aproveite esse tempo de pandemia, que é uma pedagogia de Deus, e se entregue ao Senhor, aceite a Cristo como seu Salvador, porque só Ele, é pela graça que eu e você somos salvos. Hoje a vida que temos é a vida de Cristo, mas isso é pela fé, é pela graça, porque é um favor que eu e você não merecemos, mas temos para cumprir o propósito de Deus lá em João 3,16, Deus amou você de tal maneira, que deu o seu único filho, para que se você crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Eu quero orar por você. Essa primeira oração, eu quero orar por você que está aí, você que desviou dos caminhos do Senhor, ou você que ouviu essa palavra agora pela primeira vez, e ela foi tocado por ela. Se entregue a Jesus, aí onde você está, no teu trabalho, na tua casa, no teu carro, se entregue a Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Aí você pode estar dizendo: eu escarneci do Senhor. Tá, mas Ele te amou, é um favor imerecido, você não merece. Você merece a ira de Deus, nós merecemos a ira, mas a graça é um favor que não merecemos. Ele morreu, Ele ressuscitou e deu a vida dele a nós, e nós estamos vivos. Então se reconcilie com o Senhor, peça perdão ao Senhor pelo escárnio, peça perdão ao Senhor pela zombaria, e entregue-se a Ele, e Ele cuidará de você, porque há esperança sim para você. Jesus é a nossa esperança viva, Ele cuidará de nós para a glória do seu nome. Então, querido, quem pode te livrar da dívida? Jesus. Aceita Ele para ser livre da dívida e ter a vida eterna, ser salvo. Você pode estar dizendo: a vida é assim mesmo, essa pandemia vai acabar. Meu irmão, o nosso Redentor vive para sempre, Ele reina com poder e glória, Ele virá, num piscar de olhar, num momento, abrir e fechar de olhos, o Senhor virá. Como que você estará? Será que quando o dia do Senhor chegar, será que vai ter a marca do sangue na tua vida? Ou você vai estar dizendo: não, eu tenho uma boa conta no banco, e isso aí vai me garantir, vai me livrar da condenação? Será? Não, nesse dia, meu irmão, nada. Não precisa nem muito, nessa pandemia, dinheiro não está se livrando do vírus, já deu para perceber, né? Então fique esperto, aceita Cristo, e eu quero orar por você. Deus quer o teu bem, Ele quer te salvar, mesmo você escarnecendo dele, Ele quer te salvar, porque Ele é Salvador, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, se entregue a Jesus. Se estiver dirigindo, não feche os olhos, mas se entregue a Jesus, que Ele vai te receber sim, Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar, e Ele vai mostrar o que pode te libertar para a glória do seu nome. Amém? Pai, em nome de Jesus, pelo poder do teu nome, para a tua glória, eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão nos vendo agora, nos assistindo, cultuando juntamente conosco. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que estava afastada dos teus caminhos, e depois de ouvir esta palavra, foi tocada pelo Senhor, e agora, Senhor, quer retomar a caminhada contigo, quer renovar a aliança, e eu quero, Senhor, colocar essa pessoa diante do Senhor, para a glória do teu nome. Meu Deus, abençoe esta vida, cobre-a com teu sangue, com teu manto de amor e graça. Repreenda, meu Deus, agora toda ação pecaminosa. Meu Deus, tire agora tudo que atrapalha, restaure esta vida para a glória do teu nome. Meu Senhor, perdoe os seus pecados, anule a dívida, pague a dívida. O Senhor já pagou na cruz do Calvário, mas que essa pessoa entenda, Senhor, e faça uma aliança contigo. Senhor, eu coloco diante do Senhor, porque é por graça, é por misericórdia que o Senhor tem nos abençoado. Então receba, Senhor, renove as suas forças, renove esta aliança para a glória do teu nome, como a tua palavra diz, nos aproxime de novo do Senhor. Seja o Senhor é uma ponte que nos liga a Deus. Essa pessoa que estava vivendo longe do Senhor, inimiga do Senhor, que passe agora a estar perto e amiga do Senhor, para a glória do teu nome, pela cruz de Cristo. Meu Senhor, eu oro por esse que nunca foi crente em Jesus, zombou a vida toda, meu Deus, e essa pessoa está agora se entregando ao Senhor. Que o Senhor perdoe os seus pecados e salve este homem, esta mulher, este jovem, para a glória do teu nome, ou até mesmo essa criança que está se entregando ao Senhor.
Meu Deus, cuide desta vida, salve esta geração perversa, livre esta geração da desgraça e da destruição deste mundo. Salva pelo poder do teu nome, Senhor, que essas pessoas sejam despertadas e que elas olhem para o Senhor nesse momento difícil, mas que elas se lembrem de que existe alguém que não perde o controle, existe alguém que cuida de todas as coisas. Meu Senhor, que todas as pessoas que estão nos vendo agora, ou que nos verão depois, ou que daqui a meses verão essa palavra, ouvirão esta palavra, que se entreguem ao Senhor Jesus enquanto é tempo, para receber a vida eterna e ser perdoado da dívida para a glória do Senhor, que sejam reconciliadas com o Senhor, que sejam aproximadas do Senhor. Meu Deus, nós não temos carreira solo, nós não vamos fazer como Adão fez, que se declarou caminhar sozinho, independente de Deus. Nós não vamos ser tolos, ó Deus, de fazer como um filho pródigo, não. Tudo que nós temos e somos é porque a tua graça nos alcançou. Nós estamos vivos porque o fôlego que temos é o fôlego de vida do Senhor, que ressuscitou, que venceu a morte para todo sempre. Meu Senhor, nos ajude. E agora eu quero orar, Senhor, por esta família. Eu quero orar, Senhor, por todos os familiares que estão nos vendo agora. Eu quero orar por todas as famílias do Brasil e do mundo. Eu quero orar, Senhor, por todas as pessoas cristãs e não cristãs, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor está no controle, claro que está. O Senhor permite a peste no meio do povo, sim, permite, mas o Senhor não perde o controle, e o Senhor usa esse tempo de crise como uma pedagogia para nos ensinar, para colocar as coisas em ordem, para cada coisa tomar o seu lugar, e a gente lembrar de que existe um Deus que cuida de tudo. Abençoa as famílias, inclusive, Senhor, eu peço a bênção do Senhor sobre muitos irmãos do nosso convívio, por exemplo, que estão hospitalizados, Senhor, e que foram acometidos, ó Deus, por esse vírus. Meu Deus, cure-os pelo poder do teu nome, liberte-os desta enfermidade, mas que o vírus não mate a sua fé no Senhor, não mate a esperança da vida eterna, para a glória do Senhor. Meu Deus, e por último, eu quero orar por nossa vida financeira e profissional. Meu Deus, por conta dessa pandemia, o impacto na comunidade, o impacto na economia será uma coisa terrível. Meu Deus, abençoe as famílias, para que elas não percam empregos, para que não lhe falte o sustento. Meu Deus, eu oro por todas as famílias, para que elas não deixem de ser fiéis ao Senhor, para que elas continuem contribuindo ao Senhor, com os dízimos, com as ofertas, com aquilo que a Bíblia diz, Senhor, que elas se utilizem da Tua Palavra, para serem fiéis ao Senhor, porque o Senhor com certeza repreenderá o devorador da sua vida financeira. O Senhor abençoará o seu emprego. Meu Deus, abençoe a economia do Brasil, a economia no mundo todo. Abençoe a vida profissional e econômica da tua igreja, em nome de Jesus. Nos dê prosperidade de bens, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de escassez, que a gente não deixe de adorar o Senhor, que a gente não perca a excelência da fidelidade, a excelência da tua graça, e que todos os teus filhos sejam fiéis ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas, não segundo a condição humana, não segundo a vontade humana, mas segundo a tua palavra, que eles sejam fiéis. E até mesmo, Senhor, aqueles que não são da igreja, meu Deus, toque no coração deles também, para que eles sejam patrocinadores desta obra evangelística, desta obra missionária, da pregação do evangelho, de boas notícias. Meu Deus, que mesmo os que estão nos vendo, que não são crentes em Jesus ainda, meu Deus, toca no coração deles, para que eles patrocinem sim esta obra, para que eles ofertem esta obra, Senhor, para que a pregação do evangelho continue neste canal, Senhor, e em todo o tempo tenha uma palavra de esperança para tanta gente que precisa. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda esse povo, Senhor, guarda nas tuas mãos e dê a tua graça e nos salve para a glória do teu nome. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado através da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Graças a Deus. Mais um culto para a honra e glória do Senhor, onde nós adoramos, ouvimos a palavra de Deus, que tem cada dia tocado nossos corações. Eu convido a você que está nos assistindo, que está visitando esse canal, se inscreva, compartilhe, anuncie para os seus amigos, para que esse canal cresça para a glória de Deus a cada dia. E por isso eu peço que você faça um compromisso de fé juntamente conosco, para que no próximo culto você esteja juntamente adorando a esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Feche teus olhos e diz assim ao Senhor: se eu estiver vivo e com saúde, em gratidão a Deus por mais um dia de vida, estarei no próximo culto e só faltarei se houver um motivo que seja realmente justificado diante de Deus. Estenda tuas mãos. Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e querido Pai, que a comunhão e consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aplaudem ao Senhor.